Glória a Deus. Vamos aplaudir Ele então bem forte. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Quem é vencedor e diga amém. Glória a Deus. Você veio para uma noite maravilhosa. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar mais. Daqui a pouco nós vamos louvar mais a Deus. Mas agora nós temos uma palavra de autoridade para te passar. Amém? Senta um minutinho para a glória de Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da fé aqui diante do altar. E eu quero ouvir testemunho de grandes coisas que Deus está fazendo. Mas antes eu quero tratar um pouquinho com você da palavra de Deus. Essa palavra que tem nos dirigido, nos direcionado rumo às vitórias. Você trouxe a sua Bíblia aí, sim ou não? Carta aos Romanos. Vamos lá? Carta aos Romanos. Nós temos aqui no dia de hoje falado com a igreja sobre ela entender o que ela precisa fazer para se assumir em Cristo na sua totalidade. Por quê, pastor? Porque existem pessoas que ainda não assumiram esse compromisso na totalidade, gente. Aí você pode dizer assim, pastor, mas como é que identifica isso? Como é que eu identifico que eu assumi o meu compromisso com Deus na sua totalidade? É quando determinadas coisas que a palavra de Deus fala ao seu respeito, você já se apropriou dela. Tem coisas que Deus falou ao seu respeito, que provavelmente a pessoa ainda não assumiu aquilo para ela. Ela entende que aquilo é uma palavra que foi direcionada para outra pessoa, mas no caso dela aquilo não é válido ainda. Então ela não se assumiu naquela palavra. Tudo que a Bíblia diz respeito à cura, no que diz respeito à liberdade completa, foi falado em favor de todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor. Então nós temos aqui, já pela palavra, estarmos debaixo dessa autoridade que nos constitui como pessoas livres. Agora, tem pessoas que ainda não entenderam isso. Ela ainda diz, eu sou doente, eu sou sofredor, eu nasci numa família errada, eu nasci para sofrer mesmo, é tanta coisa que eu não sei o que eu vou fazer. Então ela não entendeu ainda quem ela é em Cristo na sua totalidade. Ela precisa se assumir. Se ela não fizer isso, infelizmente, vai passar tempo, muitas coisas vão acontecer, infelizmente ela vai ficando para trás. Aí eu queria abrir com você em Romanos, você encontrou sim ou não? Capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. O texto ele é muito bem conhecido, só que eu quero tratar com você de algumas entrelinhas. Olha só que interessante esse assunto. Diga glória a Deus, irmãos. Vamos lá? Capítulo 8, versículo 1. Diz assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Existem alguns fatores a serem observados aqui nesse primeiro versículo. Primeira coisa, quando ele fala ali, portanto, ele está basicamente concluindo, Ele vem falando ali sobre uma liberdade, já nos capítulos anteriores. Ele vem falando de uma série de coisas que nós somos libertos. Aí ele começa esse capítulo dizendo, portanto, agora, ele fala do tempo presente, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, quem assumiu o compromisso com Jesus. Quem disse, eu sou de Jesus e não abro mão. Que não andam mais segundo a carne, mas que andam agora de que forma? Segundo o Espírito. Nós vivemos na carne, na natureza humana, mas nós não somos dominados por ela. Tanto é que depois que assumimos um compromisso com Jesus, vieram algumas tentações e você não aceitou. Glória a Deus. Pastor, teve tentações que eu aceitei. Ali você acabou dizendo, mostrando para Deus, que você ainda não havia assumido um compromisso sério. Mas a partir do momento que você deixou aquilo, viveu para Cristo, andou de acordo com a palavra dele, então você está debaixo dessa palavra de autoridade, onde você é livre, você é liberto. Glória a Deus. Nós não vivemos mais numa dispensação, onde nós somos pessoas que somos julgadas, seremos condenadas. Não. Nós estamos na liberdade de Cristo. Ou seja, qualquer coisa que esse mundo diga, qualquer coisa que esse mundo possa falar, ou que as pessoas possam dizer, aquilo já não tem mais nenhum valor,
porque a antiga criatura já morreu e em Cristo agora nós somos novos. Amém, gente? Então isso aqui já ficou muito claro para nós. Isso aqui é o ABC da fé, né? Já ficou muito claro. Só que eu quero entrar num assunto com você, né? Abrindo a Bíblia em Isaías 54. Vamos lá? Livro do profeta Isaías 54. Na antiga aliança, nós não tínhamos ainda a graça, né? Vivíamos na lei, ou quem viveu naquela época vivia na lei. E na lei falava que a alma que pecar, essa deveria morrer. Era olho por olho e dente por dente. O negócio era sério. Tanto é que você via as pessoas fazerem algo e imediatamente a punição chegava. Hoje, na dispensação da graça, é diferente. Você vê que as pessoas cometem erros, fazem coisas erradas e de primeira não acontece nada. O tempo vai passando e depois de muito tempo, onde Deus já deu para ela oportunidades e oportunidades para assumir esse compromisso com Ele, para se assumir em Cristo, e ela não tomou a decisão, aí é que vem a sentença, né? Aí que você vê pessoas chegarem a uma idade idosa, cheia de sofrimentos, porque durante a vida toda ela plantou errado. Ou às vezes não chega nem na fase idosa. Antes disso, ela já está sofrendo muitos percalços. Muita coisa ela já está colhendo daquilo que ela plantou. Olha só, profeta Isaías 54. Profeta Isaías 54 é o capítulo. Eu vou ler com você um versículo só. Não vai estar fora de contexto não, que eu vou explicar o contexto para você. Versículo 17. Capítulo 54. O versículo é o de número 17. Olha só o que ele vai dizer. Todos já encontraram? Diz assim a palavra. Toda ferramenta preparada contra ti, o que ele disse? Não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nesse capítulo aqui, que a gente lê esse último versículo aqui, que é o versículo 17, ele começa falando no versículo 1 lá que canta alegremente, né? Ó estéril, porque você vai dar muito mais filhos do que a casada, e aquela coisa toda. Fala lá sobre ampliar as suas tendas, para que caibam, né, os filhos que vão nascer dessa estéril. Ele fala durante esse capítulo todo, trazendo uma narrativa de provavelmente alguém que se arrependeu dos seus pecados, alguém que vivia uma esterilidade, mas que a partir de agora, depois de uma decisão na vida tomada, ele iria viver o quê? Uma expansão. E se ele tivesse debaixo de um jugo de condenação, de um jugo pesado que o oprimia, a partir de agora, qualquer coisa que fosse enviado contra ele, ele se levantaria, repreenderia aquilo, né? Ele condenaria aquelas palavras que foram lançadas contra ele, e nada daquilo prevaleceria. E é isso que a gente tem que entender hoje, pessoal, porque tem muita gente que ainda não entendeu isso. Ela recebe qualquer palavra contrária que vem contra ela, e ela se intimida, ela chora, ela se entristece, porque fizeram uma macumba para mim, porque fizeram alguma coisa, falaram do meu nome indevidamente, estão falando contra mim em determinado lugar, para tentar me tirar da minha posição. Já ouvi muitas coisas assim, né, acontecerem no dia a dia. E tem muita gente que é servo de Deus, que vive uma herança, porque assumiu o compromisso com Cristo, que não anda mais segundo a carne, coisas que ela fez lá no passado, não interessa mais. Jesus já levou sobre si, diga glória a Deus. Agora ela vive uma liberdade, mas ela ainda aceita essas condenações. Ela ainda não entendeu o que é se assumir em Cristo na sua totalidade. Nós estamos falando aqui de uma antiga aliança. Na nova aliança nós vimos lá que nós não temos mais condenação. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu não marquei aqui, mas eles podem colocar na tela. Ela está um pouco oscilando, mas dá para entender. Na segunda carta aos Coríntios 5, 17. Rapidinho, só vai colocar na tela para a gente ler. Olha o que ele vai dizer lá. Se voltar, né? Mas se não voltar, eu explico para você aqui. Não vai aparecer. Mas na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: olha,
Nós que estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, inclusive os erros do passado. Glória a Deus, gente. Já foram, para o mar do esquecimento. Já foram condenados. Já morreu juntamente conosco naquele dia do batismo. Glória a Deus. Morreu, acabou. Isso ali não deve ser mais levado em consideração. Para Deus aquilo foi apagado. Não tem mais nenhum tipo de condenação que possa prevalecer. Então já foi lançado fora. E em Cristo nós somos nova criatura. Nós temos essa herança de Deus conosco. Portanto, na antiga aliança, quando o profeta Isaías ele fala disso, ainda viviam no tempo de lei, onde era olho por olho, dente por dente, onde a alma que pecasse, essa deveria morrer. Então, eles estavam vivendo naquela dispensação, mas ele, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, já estava trazendo essa palavra aqui de justificação. Que se alguma ferramenta fosse preparada contra ti, você entraria em juízo diante de Deus e você condenaria. Glória a Deus, pessoal. Porque tem gente que pensa, não, é a oração de alguém que vai mudar a minha história. Eu vou lá, aquele pastor vai colocar a mão na minha cabeça e vai resolver meus problemas. Pode ser que nem precise da oração do pastor. Se você entrar em juízo diante de Deus, vamos ler novamente, versículo 17, capítulo 54 de Isaías, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Quer dizer, isso aí é uma coisa que parte da própria pessoa. Por isso que aqui na igreja nós incentivamos as pessoas a orar, as pessoas a virem batalhar, as pessoas a chegarem diante do altar e despejar tudo diante de Deus em oração. Porque aquilo que vier contra a nossa vida, somos nós os responsáveis por rebater. Nós já somos pessoas que se assumimos em Cristo. Então nós precisamos rebater as coisas que vierem contra nós. E tem gente que ainda não sabe fazer isso. Vou fazer uma crítica construtiva, gente. Não me interprete mal. Se você é uma pessoa que você diz, eu não sei orar, pastor, e você passa o culto todinho com a boquinha fechada, você corre um sério risco de ser uma pessoa dessas que vai sofrer muito. Porque você não sabe rebater as coisas que vêm contra ti. Você espera de alguém que alguém possa fazer por você. Isso não vai dar certo. Por isso que tem gente que entra tempo e sai tempo e vive na mesma situação. Se você ainda não sabe como lidar com determinadas situações, vá ouvindo e vai fazendo igual a quem está aqui diante do altar. Amém, gente? Até você entender diretamente o que você precisa fazer. Eu acredito que isso passa muito pelo exercício. Toda pessoa que exercita algo, ela se torna perita naquilo, sim ou não? Quando uma pessoa está estudando para determinada matéria e ela vai lá toda hora repaginar aquela matéria, ela começa a se familiarizar com aquilo, começa a se familiarizar com aquela matéria e logo a pessoa faz o quê? Ela se torna perita naquilo, ela vai entendendo aquilo com muita facilidade. Quando ela chega diante da prova, ela sabe muito bem o que fazer. Ela sabe muito bem o que realizar, por quê? Porque ela foi se aperfeiçoando naquilo. A mesma coisa é a matéria da fé. Se a pessoa, ela não chega aqui, ela não abre o coração para Deus, é como se você estivesse falando com alguém. Não, mas eu não sei falar com Deus. Sabe sim, a gente sabe conversar com todo mundo. É ou não é verdade? Chegamos aqui, às vezes conversamos com alguém e passamos hora batendo papo. É ou não é? Por que é diferente com Deus? Se Ele deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. Você compreende isso, sim ou não? Ele é o nosso Salvador, o nosso Deus. Precisamos apresentar a Ele as coisas que colocam contra a nossa vida. E tem gente que acha, não, eu vou falar com alguém e esse alguém vai me ajudar. Não, gente. Desde a antiga aliança aqui, nós estamos falando de mais ou menos 1.500 a 2.000 anos antes de Cristo, foi o período que o profeta Isaías viveu, onde ele vai trazendo essa palavra dizendo, olha, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Se ficou aqui na Bíblia registrado como revelação de Deus, é porque isso aqui foi inspirado por ele. Se fosse uma coisa da cabeça do profeta Isaías, isso aqui não estaria registrado para a gente hoje. Então fica muito claro para a gente que somos nós que temos que rebater. Por isso que temos que falar mesmo. Qualquer coisa que falar contra você, se o fulano tal vai passar por determinada situação, não sei o quê, você já diz o quê? Está amarrado, está repreendido.
É ou não é verdade? Tem gente que não tem esse costume de repreender. Ela acha que não é necessário. Nós temos um compromisso com Deus se assumimos em Cristo. Então nós temos que estar sempre, de olhos abertos, com os ouvidos atentos às coisas que estão acontecendo, relacionado à nossa vida e relacionado às palavras que recebemos de Deus, porque elas vão nos guiar em direção a essas vitórias. Se nós não tivermos entendimento, nós vamos sofrer. Isso é fato, gente. Por que as pessoas sofrem até hoje? Tem gente que vai no médico, faz tratamento e não dá nada, gente. E ela fica achando que o médico é ruim. É porque existem coisas que são espirituais e ela só vai resolver isso diante de Deus. E quando ela não abrir o coração e abrir a boca para falar com Deus, nada vai acontecer. Vai gastar mundos e fundos e não vai ter resultado. Porque tem coisa que é só Deus que pode resolver quando ela chegar diante de Deus com seriedade. Tanto vou deixar aqui com você, livro de Jó. Vamos voltar um pouquinho. Você está em Isaías. Se você voltar um pouquinho o livro de Isaías, você encontra o livro de Cantares, né? Você encontra aí o Eclesiastes, o Provérbios, os Salmos. E aí antes de Salmos é Jó. Jó capítulo 42. O Jó entendeu uma coisa. Por que o Jó sofreu tanto na vida, pastor? Será que o Jó tinha cometido pecados? Será que ele era uma pessoa que ele estava, fazendo tudo errado? Não. A questão é que o Jó ainda não tinha entendimento. Ele ainda não sabia quem ele era em Deus. E tem gente que está correndo esse risco, gente. Ela ainda não se descobriu quem ela é em Deus. Quando ela se descobre, ela deixa de lado muita coisa que os outros falam ou deixam de falar. Amém? Quando a pessoa se descobre quem ela é em Deus, a pessoa chega aí, falando de tal é não sei o quê. Ele nem olha para aquilo. Ele nem leva aquilo em consideração. Por quê? Ele sabe quem ele é em Cristo. Glória a Deus, gente. Me disseram que eu sou assim, fizeram bullying comigo. Você não vai nem para frente. Tem gente que está com um processo na justiça de bullying. Se tivesse amadurecido, se descobrisse quem era em Cristo, aquilo não fede nem cheira. Glória a Deus, gente. Não faz diferença. Mas disseram que eu era feio, que disseram que era isso. Meu irmão, a nossa vida está com Cristo. Diga glória a Deus. Isso aí não faz diferença, gente. As pessoas, infelizmente, elas sofrem justamente por coisas que, infelizmente, são pequenas e elas ainda não entenderam quem elas são, quem elas representam. Se elas soubessem de verdade, isso não faria diferença para elas. Diga glória a Deus, gente. Não faria. Eu, na minha condição de pregada hoje, tem gente da família que diz que eu sou ladrão. Isso me fere? Não. Isso não faz diferença nenhuma para mim. Eu sei quem eu sou. Glória a Deus. Eu sei onde essas mãos tocam. Eu sei. Então o coraçãozinho está o quê? Em paz. Efetivamente em paz. Nada disso fere. Mas disseram isso. Isso também não vai ferir. Por que não fere? Você já descobriu quem você é em Cristo. Acabou. Você amadurece. Essas coisas não te entristecem. Não te faz sofrer. Tá? Jó 42, né? Falamos o Jó 42, versículo 1. Vamos lá? Olha só que interessante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê o quê? Os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó, na cinza. Ele disse: olha, eu antes, eu sofri, eu não conseguia resolver a minha vida, eu era uma pessoa que, a acusação dos meus amigos, aquilo eu queria justificar, ou eu vivi naquele sofrimento todo porque
Eu não entendia quem era o Senhor. Mas agora que os meus olhos se abriram, eu falo com o Senhor me responde e a minha vida está resolvida. Por isso ele diz, eu me abomino, eu me aborreço no pó e na cinza, porque eu passei muito tempo da vida dizendo que conhecia Deus, mas era só de ouvir falar. Agora os meus olhos fazem o quê? Te contemplo. Agora eu sei quem eu sou, eu sei quem o Senhor é para mim. Depois que o Jó entendeu isso, as coisas mudaram para ele. As coisas ficaram totalmente abertas para ele. Ele conseguia entender com mais facilidade. Eu já ouvi gente dizer assim da igreja. A gente acaba tendo contato com as pessoas. Tem gente que diz assim, pastor, eu olho para a Bíblia, eu leio ela, não entendo nada. Não é que a Bíblia é difícil de entender, pessoal. Está faltando uma coisa. O Espírito de Deus na sua vida. Se o Espírito de Deus estiver aí, você abre a Bíblia, você começa a ler, ele começa a te mostrar aquilo que você precisa saber. Amém, gente? Glória a Deus. Pastor, eu não entendo, então quer dizer que está faltando o Espírito de Deus aí na coisa? É Ele que convence. É Ele que mostra, é Ele que ensina todas as coisas. Por isso tem gente que ainda não entendeu como ela deve ser liberta. O que ela precisa fazer para ela vencer essas coisas que até hoje ainda causam para ela algum tipo de sofrimento, algum tipo de perca. Quando a pessoa entender, ela tiver o Espírito de Deus que dá esse entendimento para ela, que mostra para ela com claridade as coisas, aí ela resolve a vida. As coisas assim, no estalar de dedo ela entende e ela resolve a situação dela. Na nova aliança o Senhor nos ensinou que o homem sofre porque lhe falta esse entendimento. Essas coisas que não foram claras ainda. Eu quero abrir com você a Bíblia, na nova aliança. Vamos lá? Para me fortalecer esse entendimento. Mateus capítulo 15. Olha só. Mateus capítulo 15. Quero falar com você de uma mulher chamada, foi conhecida como Cananeia, né? Olha só. Versículo 21. Capítulo 15 de Mateus. Versículo 21. Essa pessoa que nós vamos tratar dela aqui agora, ela não era cristã. Só para deixar já de informação logo a priori aqui, antes de entrar no texto. Aquela mulher, ela era uma pessoa que ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, expulsava o demônio, que ele fazia uma obra na vida de uma pessoa. Ele tinha liberdade, que ele era o Filho de Deus. Ela ouviu falar. Ela não tinha uma aliança com Cristo. Nós ouvimos aqui, logo no primeiro versículo que nós estudamos, que, portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. No caso dela, ela ainda vivia debaixo de uma condenação, porque ela não tinha compromisso com Deus. Ela não tinha uma aliança. Ela, a filha dela que estava lá doente, estava perturbada com os demônios, eram pessoas que viviam debaixo do jugo, né? Só que uma coisa chamou a atenção de Jesus na vida daquela mulher. Vamos ler? Versículo 21. Diz assim, ó. E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercaninhas, clamou dizendo, Senhor, filho de quem? De Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela chegou à seguinte conclusão: o que a minha filha tem não é coisa comum, não é coisa normal. Eu já ouvi falar que existem demônios, então no caso da minha filha tem demônio. Ela disse miseravelmente endemoniada. Jesus estava passando por aquela região, ela saiu dos termos da região que ela estava e foi em busca de socorro. Se sair daqui para resolver a vida da minha filha, ajudar, pedir para alguém me ajudar em alguma coisa, porque eu não sei o que eu vou fazer. Imagina, você está com um filho nessas condições, né? Manifestado com demônio, né? Que você não consegue controlar. Você já tentou de todas as formas ajudar e não conseguiu. Como é que fica a cabeça da pessoa? Completamente perturbada. Ela sai em direção de algum lugar para buscar ajuda.
Ela ouve falar que Jesus é poderoso, aquela coisa toda. E ela chega e se apresenta. Ela diz: Jesus, filho de quem? De Davi. Alguém trouxe alguma informação para ela. Ou ela já tinha ouvido falar anteriormente, ela já conhecia um pouco da história, né? Mas ela não era israelita, povo de Deus. Mas ela ouviu falar. Aí ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Não era da minha filha, é de mim. Que se está mexendo com o filho, está mexendo com a pessoa também. Dói nela, né? Tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela já se apresenta, mostrando que ela tinha algum conhecimento de quem era Cristo. E isso chama a atenção de Jesus, pessoal. Quando você ora, quando você fala com Deus, apresenta a sua vida, mas mostrando quem Ele é, né, para você, e quem você é para Ele, aí a coisa muda. A coisa é diferente. Quando eu me apresento para Deus aqui para orar, quando eu chego aqui para falar com Deus em oração, e eu falo com Ele acerca da palavra que Ele falou comigo, acerca da direção que Ele me deu, eu apresento a Ele aqui a minha situação, Ele me reconhece, né, porque eu já tenho esse convívio direto com Ele, as coisas se tornam muito mais fáceis. Agora imagina alguém que nunca teve compromisso, chega. Ele vai pedir do jeito dele, sem entendimento, ele vai olhar e vai dizer: essa é uma ovelha que não tem pastor. Não sabe o que está fazendo aqui, está sofrendo aí porque não tem entendimento, coisa parecida. Só que aí vem o versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás. Os discípulos ficaram incomodados, gente. Sabe aquela pessoa que ficou importunando, que ficou ali chamando a atenção, que ficou insistentemente batendo para querer acesso, para querer uma resposta? E a Bíblia fala que Jesus não deu nenhuma palavra. Eu acredito o seguinte, isso aqui é uma coisa que eu tenho como entendimento, que você pode também ter a mesma ou não. Mas eu acredito que naquele momento Jesus ficou provando aquela mulher. Ela disse que eu sou filho de Davi. Pediu para que eu tivesse misericórdia dela. Mas eu vou esperar mais alguma ação dela. Eu vou esperar mais alguma ação que mostre que realmente ela me conhece. Que realmente ela apresente a sua fé, né? Porque o que opera é a fé. Sem fé é impossível agradar, né? É impossível agradar a Deus, chamar a atenção de Deus sem fé. Ele não é sentimentalismo. Eu estou doente, Deus tem que olhar para mim. Não. Você pode morrer, Ele não vai olhar. Ele vai olhar para fé. Para fé. Por isso que você vê muita gente, coitadinho, vai morrer. E morre mesmo. Cadê Deus que não ajudou ela? Ela não buscou. Ela não teve fé para chegar. Por isso nós temos que apresentar para as pessoas a fé. Porque se elas chegarem diante de Deus de qualquer jeito, elas não vão ser atendidas. É porque Deus é mau? Não. É porque essa é uma regra. Esse é um preceito. Para chegar até Deus tem que ter fé, tem que acreditar que Ele existe. Tem gente aí que na hora da calamidade, ai meu Deus, me ajuda. E não acontece nada. Ela passa a vida toda fazendo errado, não tem compromisso nenhum com Deus. E agora porque está sentindo uma dor, acha que Deus tem que se compadecer dela. Não é assim que as coisas funcionam. Glória a Deus. Nós não mentimos aqui para ninguém. A Bíblia também não mente. Se alguém quer receber alguma coisa, tem que se apresentar crendo. Tem que saber o que está indo lá buscar. Porque senão vai passar só mais um tempo e não vai resolver nada. Aí ele não responde nada. Eu acredito que ele está ali provando ela, para saber se ela tinha alguma coisa a mais a falar, para saber se ela tinha algum argumento que chamasse a atenção dele. Aos discípulos: Senhor, despede logo essa mulher que ela já está enchendo o nosso saco, né? Já está passando dos limites aqui a importunação dela. E ela lá, insistentemente. E o que eu falei agora há pouco? Ela não era cristã. Ela não era uma seguidora de Jesus. Ela estava ali por causa da necessidade dela. Não estava lá porque ela queria Jesus. Ou meu Senhor, meu Salvador. Não.
Ela estava ali por causa de uma necessidade. Como é provavelmente o nosso caso. Chegamos a maioria das vezes na igreja por causa de uma necessidade. E aqui resolvemos as nossas necessidades e Jesus nos encontrou, nós encontramos Ele e a nossa vida mudou. Encontramos o verdadeiro amor. Amém? Aí voltemos aqui para o versículo 24 agora. Aí depois que os discípulos falaram aquela palavra, diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala o seguinte, olha, não responde nada por enquanto, mas ela continua insistindo. Ele vai lá e diz, olha, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa. Quer dizer, você não é israelita. Não tenho nada com você. Eu acredito que isso também foi provando o quê? O coração. Porque tem muita gente que chega aqui na igreja e ela acha que Deus tem que atender ela, que a situação dela tem que mudar hoje, sem ela tomar uma decisão. Aí a gente prega aqui para a pessoa, mostra como é o caminho, explica como é que funciona, ensina corretamente como é que as coisas devem acontecer, como é que ela deve proceder a partir de então. E tem gente porque ela não acha que aquilo é o certo, ou ela não quer se submeter àquela lei, àquela palavra. O que ela faz? Ela vai buscar outra coisa. No caso dela aqui, ela ficou, gente. Porque Jesus fala com ela: eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas da casa. Aí ela vai dizer uma coisa interessante, 25. Então chegou ela e fez o quê? Adorou, dizendo: Senhor, socorre. Quer dizer, eu sei, em outras palavras, eu sei que eu não sou uma israelita, mas eu te peço, meu Senhor, me socorre. Se ele dissesse qualquer palavra, qualquer coisa para ela fazer, ela faria naquele momento. Ela estava disposta a quebrar o seu orgulho, a quebrar um pouquinho das coisas que ela acreditava, para naquele momento acontecer alguma coisa pela filha dela. Ela só queria resolver o problema, né? Só que até então não demonstrava que ela tinha um compromisso. Mas aquilo já chamou a atenção um pouco mais de Jesus. Já prendeu ele mais um pouquinho ali. Já prendeu mais ele um pouquinho ali com ela, naquele diálogo, naquela conversa. E nós temos que saber, irmão, como chamar a atenção de Jesus Cristo para a nossa vida. Como nos apresentar a Ele, como chamar a atenção dEle. Porque tem gente que às vezes ela está numa oração que é um monólogo. É só ela que está falando com as paredes. Jesus não está ouvindo aquela oração. Essa daqui Jesus estava ouvindo, tanto é que primeiro ele não responde, né? Esperando ali alguma coisa. Em seguida ele diz aquela palavra. Ela já conseguiu prender ele um pouquinho, né? Ela diz: Senhor, eu sei, mas me socorre. Me socorre. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão de quem? Dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso aqui foi uma palavra que eu acredito que foi para dizer: agora eu pego ela. Agora eu quero ver onde é que está o coração dessa mulher. Agora eu quero saber se ela vai ficar ou se ela vai. Ele disse: olha, mulher, seguinte, eu não vou pegar o pão que é dos filhos para deitar para você, que é cachorrinho. Isso aqui é uma palavra que é dura, gente. Imagina, você vai pedir ajuda, você chega aqui na igreja, um exemplo, tá? Você chega aqui: pastor, faz uma oração por mim. Diga: não, você não é crente. Só vou orar por quem é crente. Como é que a pessoa ia ficar? Eu venho na igreja, os pastores não querem atender a gente, né? Você ficaria revoltado. Era até matéria pro Facebook, né? Pro Instagram. A pessoa publicar e dizer: pastor da igreja, botar lá no Sensacionalista SLZ, né? Que tudo vai para lá agora. Pessoal, o pastor da igreja da graça não ora pelas pessoas, porque diz que ela não é crente. Aí já começa a gerar polêmica, né? Se fosse nos dias de hoje, era assim. Nessa ocasião aqui, Jesus fala com aquela mulher dessa forma. E olha a reação dela. 27. E ela disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela entendeu: eu não sou ainda. Eu não sou uma israelita. Eu não tenho um compromisso verdadeiramente com o Senhor, com a tua palavra. Não tenho. Eu vivo debaixo de um jugo de servidão.
Ainda não estou em Cristo para viver a liberdade. Ela entendeu isso. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ele já que ele usou o termo cachorrinho, ela disse, mas já que eu sou essa cachorrinha, eu quero pelo menos as migalhas daquilo que o Senhor tem para dar. E eu já digo de antemão, gente, Deus não quer migalha para nenhum de nós. Amém? Os filhos têm direito à herança. Lembra que nós falamos lá do profeta Isaías? 54:17? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Tu entrarás, né? Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é uma herança dos servos do Senhor. O diabo usa situações, usa pessoas, usa coisas, acontecimentos contra nós. Mas nós entramos diante de Deus e rebatemos aquilo. Isso é uma herança nossa. Quem ainda não tem Jesus não tem isso como herança, gente. Nós oramos aqui, por exemplo, quarta-feira, nós oramos aqui pela família. Oramos para Deus ter misericórdia dos da nossa casa. Mas tem coisas que não podemos resolver por eles. Eles que vão ter que resolver um dia. Nós fazemos a nossa parte aqui. Que é de combater, que é de orar, que é de pedir a direção. Mas se a pessoa mesmo não quiser, não vai acontecer nada, gente. Nós não mentimos para ninguém aqui. Abrimos o jogo aqui e falamos toda a verdade. Independente de quem vai ficar ou quem não vai ficar. Porque o interesse é fazer o quê? Com que a palavra que é a verdade se concretize. Nós não estamos aqui num conto de fada, estamos aqui numa realidade. Então ele foi muito sincero naquilo que ele falou. Mulher, é o seguinte, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar para quem não tem aliança. Mas ela insistiu. Mas também os cachorrinhos comem da mesa dos servos, dos seus senhores. Eu não tenho direito, eu sei disso. Mas eu quero pelo menos que a minha filha... Isso aí Deus não vai negar, gente. Se chegar alguém aí e se apresentar, pedir uma oração, Deus vai deixar de curar ela? Se ela se apresentar com fé, a coisa acontece, ainda que ela não tenha aliança. Já vi muita gente vir receber a bênção e pronto. Também ela não aparece mais para ter aliança com Deus, né? Mas ela recebeu, sim ou não? Isso ali vai ficar em memória diante de Deus. Porque no dia do juízo ele vai mostrar. Eu te curei, te dei liberdade e você não assumiu compromisso. A pessoa pode ter a certeza, ela vai ser beneficiada? Vai. Só que um dia ela vai ter que prestar conta disso. Porque ela rejeitou aquele que por ela fez algo. Ele curou, ele limpou e ela voltou lá para a sujeira, para o lamaçal. Aí vamos para o versículo seguinte, 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é o quê? A tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou... A filha dela não estava ali com ela, né? Ela se apresentou, pediu para que Jesus fizesse algo. A filha dela estava lá em casa. Estava na casa dela lá, provavelmente. Naquela hora que Jesus falou, grande é a tua fé, mulher. A Bíblia deixa muito claro aqui que lá onde a moça estava, aqueles espíritos, saíram da vida dela. Ela começou a ficar normal igual qualquer pessoa. Natural. Normal, lúcida, consciente do que estava fazendo, deixando de fazer. Naquela hora que ele falou, ó mulher, grande é a tua fé. Aí ele lança uma palavra no mundo espiritual. Seja isso feito para contigo, como tu, de acordo com o que ela desejava, de acordo com o que ela acreditava. Ela acreditava que a filha dela ficaria liberta quando Jesus falasse alguma palavra, quando Jesus fosse lá. E ele enviou uma palavra. E aquilo aconteceu. Amém, gente? Foi de acordo com a fé dela que aquela obra aconteceu. Se ela tivesse, de uma certa forma, se entristecido com aquela palavra, com aquilo que Jesus falou, ela teria retornado. E ela encontraria a filha dela do mesmo jeito. Mas como ela persistiu, Jesus viu nela uma coisa: a fé, a perseverança. Ele viu o desejo que aquela mulher tinha de ver as coisas mudarem na vida da filha dela. Ele viu que ela realmente estava interessada. E hoje Deus olha, pessoal, Ele sabe quem está interessado e quem não está. Ele sabe quem tem um desejo mesmo de viver uma vida diferente e quem está conformado do jeito que está. Ele sabe. Ele sabe quem são as pessoas que se assumiram, que realmente creem.
Ele sabe as pessoas que, infelizmente, elas estão cumprindo tabela. Por isso que eu quero orar, né? Agora nós vamos fazer a oração da fé juntos. Orar em cima dessa palavra. Meu Deus, tem palavras que foram colocadas contra a nossa vida. O Senhor disse que nós deveríamos entrar em juízo. Essa mulher aqui foi diante dele, em juízo. Ele falou algo e ela não acreditou naquilo, ela ficou na fé. Ele vai fazer alguma coisa pela minha filha. E eu falei de uma pessoa que não tinha aliança. Quem dirá eu e você que assumimos uma aliança com Deus? Amém, gente? Sempre comento isso. Pessoas que não tinham uma aliança com Deus, ele atendeu. E quem tem aliança com Deus, por que não está sendo atendido? Precisa ter essa fé mais ativa, saber que realmente quer. Chegou alguém aqui hoje doente, você tem que vir com essa convicção. Eu quero sair daqui livre dessa doença. No próximo mês ou no próximo período que eu for fazer o próximo exame, eu vou voltar no médico lá, no cardiologista, eu vou voltar lá naquele médico lá, levar o meu filho lá na pediatria que ele falou, e vou voltar com o testemunho de que está tudo normal a partir de agora. O médico disse que estava pré-diabético. Eu estou fazendo o tratamento certinho, estou obedecendo às autoridades, estou aqui na igreja combatendo. O médico disse que eu ia ficar diabético. Eu me levanto contra esse mal, eu uso a autoridade que é no nome de Jesus, tenho uma aliança com Deus, estou respeitando aquele processo, estou aqui orando também. Então você pode ter certeza, no próximo período que você for lá, não vai ter mais nada. Mas você está fazendo o quê? Você está cooperando, você está trabalhando em cima disso. É que nem algumas pessoas, ei, 6 horas por mim, 6 horas por mim. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim e não acontece nada. Porque ela está na dependência de outros. Imagina essa mulher aqui, gente, falando, ô irmã, vai lá orar por mim lá, fala lá com Jesus. Ora lá por mim. Ele provavelmente não iria ver a fé dela. Ele iria ver alguém só que estava interessado numa bênção. Mas ele viu a fé. Tanto é que ele deixou isso registrado para a gente. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. Do jeito que tu está pensando, assim vai acontecer. Você vai chegar lá, tua filha já está livre. Na mesma hora, a Bíblia diz que a menina ficou sã. E que assim seja hoje conosco. Amém? Não tem mais condenação. Não aceita mais o inimigo ficar colocando condenação. Tu não pode orar que Deus não vai te ouvir. É mentira. Se assumir o compromisso com Deus, acabou a condenação. Amém, gente? Pastor, mas eu cometi um erro. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Já confessei, já falei com Deus, já não pratico mais. Então pronto, acabou. Alcancei a misericórdia de Deus. Estou livre. Só tem que fazer igual aquela mulher lá, como Jesus ensinou para ela. Vai, não peca, acabou. Você está diante do altar e Deus vai responder a sua oração hoje. Amém? Vamos orar então, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.